Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar para vocês como a gente reproduzir áudio em um microcontrolador. Não é os bips, os tons que a gente viu no vídeo passado. É como a gente reproduzir áudio mesmo, áudio wave, áudio PCM. Eu vou demonstrar no CH32V003 que ele me dá uma grande capacidade para fazer isso. Esse modo que eu vou demonstrar para vocês hoje, ele é um modo que, diferentemente do DAC R2R, eu tenho que limitar um pouco a qualidade. Por quê? Porque tanto a GPIO como o timer que a gente vai usar, você precisa de usar um timer. Qualquer um dos dois, eles precisam de uma velocidade alta de trabalho. Nesse modo, eu consigo 8 bits, 44 kHz em um canal, em estéreo. E também posso pegar amostra de áudio de 16 bits, converter ela para 8 bits e também reproduzir. Vai continuar sendo 8 bits, independente se a original é de 16 bits. Então, qual método que eu vou demonstrar para vocês? É um método chamado PFM. Ele não é muito difundido, porque ele não é feito para isso. Ele é feito geralmente para trabalhar em fonte chaveada. Mas ele funciona para áudio e, incrivelmente, funciona muito bem. Qual a diferença de a gente estar trabalhando nesse modo de PFM em comparação ao PWM? Bom, o PWM, o que ele varia? Ele varia o Duty Cycle. Então, o que isso quer dizer? A frequência dele é sempre fixa. Você vai ter um sinal de frequência fixa. O que vai mudar é a diferença entre o tempo em nível low e o tempo em nível high. Mas o período em si, ele vai sempre ser o mesmo, ou seja, a frequência não vai alterar. O que vai alterar é a largura do pulso em nível alto ou nível baixo, dependendo do Duty Cycle que você for alterar. Nesse modo PFM, o que a gente vai variar? A frequência. E como que a gente vai variar essa frequência? Bom, a gente vai variar essa frequência com a nossa amostra de sinal de áudio. Então, a gente vai pegar uma amostra PCM, ou seja, se a gente está trabalhando com 44.1 kHz de qualidade de áudio, a gente vai ter 44.100 amostras por segundo. Então, cada amostra vai ou aumentar ou diminuir essa frequência. Bom, então essa basicamente é a diferença do PWM para o PFM. Então, você pode tecnicamente chamar isso de uma saída FM. Essa saída é FM, o que vai modular ela, assim como o sinal de rádio, aqui a gente está trabalhando via cabo. Mas pense como se fosse um sinal de rádio. No sinal FM de rádio, o que a gente tem? A gente tem a portadora, que é a frequência, e a gente tem o sinal modulante. O que é o sinal modulante? O sinal modulante é o áudio que faz a frequência ou aumentar ou diminuir, de acordo com a amostra do som. E qual o truque para a gente gerar esse sinal FM, o nosso pino da GPIO? Bom, isso aí eu descobri por acaso, fazendo os testes aqui, por isso que é bom você sempre ir mexendo e testando. Talvez você descobre alguma coisa que que muito pouca gente usa, mas que é muito útil. Então, como que isso funciona? Se você tem um arquivo WAV, PCM, e esse arquivo WAV tem uma certa amostragem, 44.100, 8 kHz, 16 kHz, se você fizer esse sinal modular, o pino, a própria frequência de amostragem, a própria taxa de amostragem se transforma numa portadora. Então, como funciona a amostra de PCM? A amostra de PCM ela vai ter um valor no meio, de 0 a 255, ou seja, 256. No meio ali, eu vou ter 127. Então, esse 127 vai ser um valor que vai fazer uma modulação na taxa de amostragem. E aí, de acordo com que a minha amostra de áudio varia, então, se a amostra variou
para baixo de 127, vai fazer disso. E lá no pino, a frequência vai oscilar diferente. Se passou para cima, vai oscilar para cima. Então, é assim que funciona. Vou demonstrar para vocês agora como é super simples e você pode aplicar em qualquer microcontrolador, desde que ele tenha um timer suficientemente capaz, muito rápido para conseguir gerar essa portadora, e também uma GPIO, obviamente, rápida o suficiente. Esse método tem um probleminha. Qual que seria ele? Bom, se você tem um sinal, um áudio que tem muito grave, você tem que tirar um pouco desse grave antes de usar esse arquivo no seu gerador de PFM. Por quê? Frequências mais baixas vai fazer que ele fique dando tipo uma fita quando o motor está fraco, e dá uma certa trepidação no áudio. Então, isso aí não é o seu projeto que está ruim. É desse método que acontece isso. Bom, e qual a vantagem de usar esse método? É que, diferentemente do PWM, eu não preciso de uma frequência tão alta. A frequência do sinal que eu vou ter é basicamente a frequência da taxa de amostragem do áudio. Bom, então agora eu vou demonstrar para vocês como funciona o nosso código. Bom, pessoal, eu criei esse código aqui dentro do próprio arquivo de SPI. Só para demonstrar para vocês, mas claro, criei isso em arquivo separado, para manter sempre uma modularidade. E eu não vou deixar esse código aqui disponível para download, por quê? Porque isso aqui é muito genérico. É muito genérico, vai de microcontrolador para microcontrolador. Então não vou deixar isso aqui disponível, porque só de você entender a lógica disso aqui, acabou. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu estou trabalhando com a Flash SPI. Você usa o método que você preferir. Memória SPI, cartão SD. Se o seu microcontrolador tiver uma quantidade absurda de memória dentro dele, que eu acho difícil, mas aí o método vai da sua escolha. Por que eu estou usando memória flash para esse exemplo? Porque ela é muito simples, ela não tem muito segredo. Basicamente eu envio o comando de leitura e o endereço, e ela me retorna a partir dali todos os bytes. Então por isso que eu estou usando ela, mas você pode usar qualquer um. Inclusive em alguns vídeos que eu já soltei aqui, eu uso cartão de memória, mas não vou demonstrar hoje porque é bem mais complexo. Bom, pessoal, então o que eu tenho aqui? Eu criei uma variável de 8 bits, sample, para armazenar a amostra que a gente vai estar trabalhando. Baixo o chip select e mando com data out em 8 bits o comando 0x03. Esse comando é o de leitura. Então, beleza. E aí eu passo SPI data out 24 bits. 24 bits, que seria isso? O endereço. Então você passa um endereço de onde você quer que comece a ler a sua memória. Eu vou executar com cabeçalho e tudo. Não faz diferença. Você nem vai ouvir esse cabeçalho. Então eu vou começar no endereço 0. Faço um loop infinito aqui, porque a função desse programa vai ser só essa. E aí é o seguinte, o que eu faço aqui, ó? Eu falo sample é igual 1 byte de leitura da minha memória. Fiz isso, o que eu faço? Ligo o pino 0. Beleza. E aqui embaixo eu desligo o pino 0. Isso vai fazer o que? Um chaveamento do pino, liga e desliga, liga e desliga. O que isso dá? Gera uma frequência. O que controla essa frequência? Bom, o que controla essa frequência é a amostra. Então, essa amostra aqui, ela vai variar a frequência para cima ou para baixo. Então, o que modula, o sinal modulante que modula a frequência, que vai sair no pino, é a nossa amostra de áudio. Então, beleza. E isso aqui é para quê? É exclusivamente para segurar. Isso aqui é para segurar o nosso pino em nível baixo um certo tempo, para fazer com que a parte alta da frequência case com a parte baixa. Então vai gerar uma frequência certinha.
Se colocar demais aqui, o que vai acontecer? O áudio vai ficar lento. Se colocar de menos, o áudio vai ficar rodando muito rápido. Então, é aqui que você faz a calibração. Você pode calibrar ou com osciloscópio ou de ouvido mesmo. De ouvido vai tranquilo. É igual a fita. Você está regulando o motorzinho do tape lá, ele tem um botãozinho por trás, que você enfia uma chavinha. Você está regulando ali, você vê, você está rápido, devagar, e você vai calibrando isso aqui. Ó. Esse valor aqui foi o suficiente para a gente executar um canal de 8 bits em 44 kHz. Só que tem um detalhezinho. Eu já vou deixar isso claro para vocês. Use a partir de 32 kHz. O ideal é usar em 44 e 100. Por quê? Porque em 44 e 100 vai gerar uma portadora de 44 e 100. Você não escuta essa portadora. Então, o que isso garante? Que eu não vou ter um zumbido no meu áudio. Agora, se você gera usando um arquivo de 8 bits em 8 kHz, vai gerar um portador de 8 kHz. Você vai escutar o áudio, só que você vai escutar um zumbido de 8 kHz também, desagradável. Então, esse método tem os seus problemas. Bom, pessoal, então basicamente o código é esse daqui. É uma coisa muito simples, eu nem vou deixar isso aqui para download, porque o código em si do programa é só esse while aqui, ó, tudo que está aqui dentro. Coisa muito simples. Adquira a amostra, liga o pino pelo tempo daquela amostra, desliga o pino pelo tempo para segurar, né, para conseguir gerar a parte baixa do sinal e a gente ouvir. Pessoal, e agora eu vou demonstrar para vocês como a gente prepara o arquivo, como a gente prepara o áudio para a gente estar trabalhando no nosso microcontrolador. Eu clico no meu arquivo original e arrasto para o Audacity. Então, beleza, ele vai abrir no Audacity. Primeira coisa que eu faço, se eu quero trabalhar em mono, então você vai fazer o seguinte: se eu quero trabalhar em mono, eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, separar faixas estéreo e excluir uma das duas. Pessoal, o que eu fiz aqui? Ó? Separei uma faixa específica do áudio, um trechozinho do áudio, só para não ficar muito extenso e não dar nenhum problema. Ainda assim, acredito que dê. Então, ó, separei aqui o trecho que eu quero. Efeitos, volume e compressão. Aqui eu já fiz, mas você vem em amplificar. Se ele tiver muito menor, muito pequeno, você vem em volume e compressão e amplificar. Se você tem jeito de mexer, você sabe mexer em compressor, é melhor ainda. Faça ficar tudo coladinho lá em cima. Se não, vai amplificar, que ele já vai subir na altura máxima que ele consegue. E isso já vai ser ótimo, porque como o áudio é 8 bits, quanto maior o sinal, menos chiado você vai ter. E aí eu venho aqui, ó, arquivo, exportar áudio como 8B 44 kHz mono. Eu tenho que marcar mono, senão ele vai salvar 2 canais com a mesma coisa. 44 e 100, um Cygnus 8 bits PCM. Exportar. Então, beleza. Eu vou fazer mais alguns áudios aqui. Bom, pessoal, aqui eu tenho meus 3 arquivos de áudio. Todos em 8 bits, 44 kHz mono. Só que é o seguinte, como eu não tenho sistema de arquivos e eu vou gravar isso numa memória flash, eu preciso de ter um arquivo único. Como que eu faço isso? Compactando eles. Então, seleciono todos, set-zip, adicionar arquivo compactado em formato tar. Esse formato é muito bom. Então, tar, vou deixar esse título aqui mesmo. Uma nova pasta, na verdade, vou pôr áudios. Então, áudios.tar. Ok. Já criou. Então, beleza. Abro aqui, detecta a memória. Isso aqui é o meu programador. Você vai usar o que você tiver. Apago a memória e espero, né? Isso aqui. All files, todos os arquivos, áudio. Abrir. Então, beleza. Ah lá, inclusive abriu aqui, ó. O meu arquivo ali. Primeiro, ó. Fogo no rancho. Então, beleza. E agora eu gravo.
Vou falar que o arquivo é menor do que o tamanho da memória, ok. Sim. Bom, pessoal, e agora eu vou colocar a minha memória no CH32V003, que está aí. A memória está conectada no porte C, nos pinos do porte C. Está sendo usada a nossa software SPI dos vídeos anteriores. Então, aí a ligação básica da memória. Isso aqui você ou sabe de cabeça ou olha um diagrama na internet, né? Não é muito difícil. Então você faz a ligação dessa memória com o seu microcontrolador ou seu cartão de memória, o que for o seu método de armazenamento. Então vamos colocar lá. E ali, como vocês veem, ó, já está gerando uma portadora. Só como está sem memória, então a frequência é diferente, porque não é nem 0 nem 127 que está agora. Então eu vou colocar a memória lá. Queimaram meu ranchinho de sapé, fiquei sem casa pra morar. A água potável sempre foi escassa nos pântanos de Kut. Hoje o mar recuou, deixando para trás um deserto salgado. Os vilarejos restantes têm apenas alguns poços de água salobra. E ainda assim, o povo do Indusur sobreviveu nesse ambiente hostil. 5.000 anos atrás, em uma terra alternadamente queimada pelo sol e varrida por enchentes. Uma civilização cresceu porque sabia como gerenciar a água. As ruínas de grandes cidades não nos dizem tudo sobre as pessoas que as construíram. Nessas ruas com paredes de barro, um mistério de 5.000 anos ainda permanece. A chave para ele pode estar no rio Indo. Bom, pessoal, como vocês puderam ver ali, ó, o que acontece? Gera uma frequência portadora que ela altera a frequência de acordo com o sinal modulante, que é a amostra de áudio. Só que está muito chiado, né? Por quê? Porque ali está misturado portadora no meio. Agora eu vou demonstrar para vocês o grande truque. O que acontece? Se eu tenho um sinal que modula a frequência, quanto mais alta essa frequência, mais energia eu consigo manter. Quanto menor a frequência, menos energia eu consigo manter. E isso gera uma amplitude. E aí, como que eu transformo essa frequência em amplitude? Um capacitorzinho simples. E um capacitor de 1 UF a 2.2 UF para 44 kHz. Então, vou demonstrar para vocês agora. Ó, pessoal, aqui ó, eu pego o negativo do capacitor, ligo no negativo e na saída de áudio eu coloco o positivo do capacitor. Beleza, ó, até sumiu o ruído. Então agora eu vou ligar para vocês verem, ó. Queimaram meu ranchinho de sapé. Olha como o som está bem mais limpo. A água potável sempre foi escassa nos pântanos de Kut. Hoje o mar recuou, deixando para trás um deserto salgado. Os vilarejos restantes têm apenas alguns poços de água salobra. E ainda assim, o povo do Indusur sobreviveu nesse ambiente hostil. 5.000 anos atrás, em uma terra alternadamente queimada pelo sol e varrida por enchentes. Uma civilização cresceu porque sabia como gerenciar a água. As ruínas de grandes cidades não nos dizem tudo sobre as pessoas que as construíram. Nessas ruas com paredes de barro, um mistério de 5.000 anos ainda permanece. A chave para ele pode estar no rio Indo. Então, beleza. Como vocês puderam ver aí, ó, o sinal limpa e muito.
E se vocês tratarem muito bem o áudio lá no Audacity, antes de jogar na sua mídia de armazenamento, vai ficar um sinal, um áudio excelente, perfeito. E essa montagem aqui não está apropriada. Eu já cheguei a fazer uma montagem desse tipo aí, que dá para você usar com um fone de ouvido, sem amplificador, sem nada. O fone de ouvido direto na saída, e fica com um som muito claro, muito bem regulado. Essa montagem aqui não está ideal, claro. Teria que ser cabos menores, mais apropriados, tudo corretamente. Inclusive a alimentação está sendo feita pelo CH-Link, que não é o ideal. Bom, pessoal, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, isso aqui está saindo daqui. Esse P2 fêmea aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho um cabo que vai na entrada de linha do meu computador, vou conectar aqui para vocês ouvirem o sinal de linha. Para o meu ranchinho de sapé, fiquei sem casa pra morar. A água potável sempre foi escassa nos pântanos de Kut. Hoje o mar recuou, deixando para trás um deserto salgado. Os vilarejos restantes têm apenas alguns poços de água salobra. E ainda assim, o povo do Indusur sobreviveu nesse ambiente hostil. 5.000 anos atrás, em uma terra alternadamente queimada pelo sol e varrida por enchentes. Uma civilização cresceu porque sabia como gerenciar a água. As ruínas de grandes cidades não nos dizem tudo sobre as pessoas que as construíram. Nessas ruas com paredes de barro, um mistério de 5.000 anos ainda permanece. A chave para ele pode estar no rio Indo. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, não é um áudio de altíssima qualidade. Inclusive é bem baixa. Mas isso aí não é para você ouvir música com fone de ouvido. Isso aí é para você colocar um aviso sonoro, uma fala, por exemplo, pressão alta, desligar a máquina. Então é para essas coisas. Você coloca isso gravado uma memóriazinha flash, como aquela ali. Inclusive você pode usar o mesmo método que eu fiz aqui. Pegue vários arquivos de áudio e renomeie para o nome que você quer, salve como tar, e aí você lê o arquivo tar com todos os arquivos. Aí você tem acesso independente a todos os seus arquivos, que você chama, por exemplo, a porta aberta, porta fechada, e aí ele vai executar aquele áudio ali no alto-falante. No alto-falante fica muito bom. Para um aviso sonoro é mais do que suficiente, é muito útil. Então, no vídeo de hoje foi isso, foi só para demonstrar para vocês uma das formas de se reproduzir áudio em um microcontrolador. Então, no vídeo de hoje foi isso. Se gostou, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.